Pessoal, estamos de volta, né? Estamos falando da hipótese de incidência na Lei Candir. Vamos lá, sem demora, vamos adentrar aqui nas operações mistas, tá? Também já começamos a entender essas operações lá na base constitucional. ICMS, circulação de mercadoria, né? E eu tenho também ali uma previsão de incidência do ICMS sobre serviços ali pré-determinados, serviço de transporte interestadual e intermunicipal e o serviço de comunicação. Professor, e o tanto de serviço que existe aí no Brasil, o dentista, o veterinário, o serviço de construção civil, né? Nosso PIB é 70% serviço, ISS. Para isso existe o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que é de competência do município. Agora, existem situações em que uma prestação de um serviço acompanha também uma circulação de mercadoria. Então, quando você vai ao mecânico consertar o seu veículo, você tem o serviço do mecânico, mas você tem também a circulação de peças e partes, tá? Quando você vai ao hospital, né? Deus nos livre, mas você vai ao hospital ali, uma consulta médica. Você tem um serviço médico e você tem ali vitaminas, remédios, alimentação dentro do hospital. É disso que nós estamos falando, de operações mistas. E para isso, a lei complementar do ICMS, né, que é a Lei Candir, ela já resolveu alguns conflitos, como nós vimos no fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e similares. Então, alimentação e bebidas em bares, restaurantes e similares não tem conversa. É o ICMS sobre o valor total da conta, tá? Não tem incidência do ISS. Outras situações de conflito, exemplo dessas que eu mencionei, né, de construção civil, de conserto na oficina, a Lei Complementar 116 resolve esses conflitos, tá? O que diz a Lei Candir aqui no artigo 2º, inciso 4 e 6, ó? E esses incisos aqui, pessoal, eles caem bastante de forma literal. Então você tem que memorizar, além da prática, a literalidade, que é quando que o ICMS incide de forma literal, depois você vai entender na prática. Então ele fala que o ICMS, ele incide sobre o fornecimento de mercadorias, ó. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Então, veja, se eu tenho um fornecimento de mercadoria junto com uma prestação de serviço, e esse serviço ele não é de competência dos municípios, ICMS sobre tudo. Exemplo clássico nós já temos que é alimentação e bebidas em bares e restaurantes. Eu não tenho previsto, né, na lei 116, que a gente fala, né, de lei do ISS, porque ela traz ali no anexo único todos os serviços que os municípios podem cobrar ISS, tá? Eu não tenho lá alimentação e bebidas em bares e restaurantes, mas eu tenho alimentação e bebidas em hotéis, desde que esteja incluso no preço da diária, percebe? Então, se é um fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, a exemplo de bares e restaurantes, ICMS sobre tudo, tá? Mas ela fala também que o ICMS também incide, tá? O ICMS também vai incidir no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço sujeito ao ISS quando a lei complementar aplicável expressamente sujeitar a incidência do ICMS. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: incide ICMS
quando eu tenho fornecimento de uma mercadoria com um serviço, mas esse serviço é de competência dos municípios, mas a própria lei dos municípios, digamos assim, né, que é a lei complementar 116, ela faz uma ressalva para incidir o ICMS nesta operação em que eu tenho um serviço de competência dos municípios. E o exemplo clássico é o da oficina. Se você, professor, mas eu preciso decorar todo o anexo único da Lei Complementar 116, faz um favor para mim agora, pause esse vídeo, abra aí no Google Lei Complementar 116 e vai lá embaixo no anexo único para você ver, tá, né, dezenas, quase que uma centena de serviço ali listado de cobrança dos municípios. Você precisa decorar isso? Não. Serviços que caem em prova, nós vamos trabalhar aqui. Mas só um exemplo. Você vai encontrar nesse anexo, dá um Ctrl F aí, conserto. Faz isso para mim aí, dá um Ctrl F, você vai encontrar o serviço de conserto. Nesse serviço de conserto, o que ele está dizendo? Que o ISS dos municípios incide sobre o conserto. Todavia, lá no finalzinho desse item vai estar assim, ó, exceto as peças e partes que ficam sujeitos ao ICMS, entendeu? Então, o serviço de conserto, ele é de competência dos municípios, sim, mas a própria lei complementar está ressalvando para incidir o ICMS sobre as mercadorias empregadas nessa operação mista. É disso que nós estamos falando. Então, em resumo, o ICMS incide no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, e esse serviço não é de competência dos municípios. O ICMS também incide no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, e esse serviço ele é de competência dos municípios, mas a própria lei expressamente sujeita-o, de alguma forma, à incidência do ICMS, tá? Então, em resumo, ó, operação mista, mercadoria mais serviço. Se o serviço está fora da competência do município, ICMS sobre tudo. Se o serviço é de competência do município, que é a regra, né, as dezenas de hipóteses, e não tem exceção, ISS sobre tudo. Dá um exemplo, professor. Serviços médicos prestados no âmbito de um hospital, de um manicômio, tá? De laboratório. É de competência dos municípios e não tem ressalva para incidir o ICMS. Então, quando você vai lá no hospital, o médico te presta o serviço, ele te fornece alimentação durante a sua internação, ele te fornece vitaminas, medicamentos, não tem ICMS, tá? Tudo ISS, tá? Não confunda, né? Quando esse medicamento sai da indústria, né, e vai para o hospital que está comprando esses medicamentos para trabalhar, aqui sim incide o ICMS normal, tá? Porque esse medicamento saindo da indústria é a mercadoria. O que nós estamos falando é o uso dessa mercadoria na prestação dos serviços hospitalares, ok? E terceira hipótese, se o serviço é de competência do município, mas eu tenho a exceção expressa na lei complementar, ICMS sobre a mercadoria e o ISS sobre o serviço. Exemplos, né, que caem em prova, principalmente da danadinha da banca FCC, né? É uma das bancas que tem coragem de ficar cobrando questões práticas, né? Ela tem coragem. Então, fique atento, ó. Lá no artigo 1º da Lei Complementar 116, tá? No artigo 1º da Lei Complementar 116, ele fala que o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes no anexo da lei, tá? Aqui está o anexo. Então, eu trouxe aqui itens que costumam figurar nas provas, até outros que nunca figuraram, mas que se vier a figurar, você vai acertar, ok?
7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidros, divisórias, placa de gesso, com material fornecido pelo tomador do serviço. Então, essa é a condição para incidir o ISS, com material, tá, fornecido pelo tomador de serviço. Também é semelhante a isso o item 14.06, que também trata de instalação, ó, instalação de aparelhos, máquinas, equipamentos com material fornecido pelo tomador do serviço também, ó, fornecido pelo usuário final, tá? E também o 14.09, ó, alfaiataria e costura quando o material é fornecido pelo tomador do serviço, ou seja, pelo usuário final. O que ele está dizendo aqui, professor? Vamos lá. Você tem um carpete, aí você contrata um instalador para instalar o carpete em toda a sua sala, né? Aquele piso de carpete. Incide o ISS. Por quê? Com material fornecido pelo tomador de serviço. Você tem um ar-condicionado. Professor, como que eu tenho um ar-condicionado? Ora, você comprou o ar-condicionado pela internet, aí incide o ICMS, claro, né, uma mercadoria, mas você tem o ar-condicionado ou você ganhou o ar-condicionado de alguém, você tem um ar-condicionado. Aí você contrata um instalador de ar-condicionado e incide o ISS. Por quê? Com o material fornecido pelo tomador de serviço. De outro lado, se eu vou na loja, compro o ar-condicionado e o fornecedor que me vende o ar-condicionado já instala o ar-condicionado, aí não incide ISS, aí é o ICMS sobre tudo, porque não foi você que forneceu o ar-condicionado para o instalador, você comprou o ar-condicionado com a instalação. Então, olha só, você foi, né, na loja e comprou um ar-condicionado por 2.000 e já veio a instalação por mais R$ 900 e você pagou 2.900. Qual a base de cálculo do ICMS? 2.900, tá? Que é o preço do ar condicionado mais a instalação. Veja que nesse caso não incide o ISS dos municípios, porque não é com material fornecido pelo usuário final, pelo tomador de serviço, tá? Mesma coisa o carpete. Você vai na loja de tapeçaria, compra o carpete, 5.000, e o fornecedor desse carpete já instala por mais R$ 1.000, né? Ou seja, você vai pagar R$ 6.000, somente ICMS, não tem o ISS, tá? Outro serviço aqui, ó, serviço de composição gráfica, impressos gráficos, né? Aqueles folhetinhos, fotocomposição, clicherias, incografia, litografia, fotolitografia. Então isso aqui é tudo ISS dos municípios, tá? Esses panfletinhos aí. Agora, se essa composição gráfica, né, se esse impresso gráfico, tá? Ele é para ele é destinado à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporado de qualquer forma a outra mercadoria que vai circular, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens, manuais técnicos, aí, meu amigo, fica sujeito ao ICMS. Então, você contratou o serviço de impressão gráfica, mas é para compor a caixinha do medicamento que será vendido, ICMS. Não, você contratou a impressão gráfica e não vai ser incorporada nenhuma caixa, nenhuma mercadoria que vai circular. Aí é o ISS. Perfeito?
Que mais, professor? Ah, o tal da alfaiataria, ó. Você foi lá no alfaiate e levou aquele tecido, né, que você trouxe lá da Pérsia. Ah, você trouxe um tecido, ou você trouxe um tecido da Turquia. Aí foi no seu alfaiate de confiança e pediu para ele fazer aquele vestido. Ah, ISS, por quê? Com material fornecido por você. Exceto o aviamento. Como assim? Aviamento são botões, presilhas, tá? Exceto o aviamento, porque basta que você forneça o tecido, né? Você forneceu o tecido para o alfaiate, mas os botões, presilhas foram os do próprio alfaiate, não muda nada. ISS sobre esse serviço. Agora, se você vai lá no alfaiate e compra aquele vestido que está na prateleira, feito com tecido do alfaiate, aí é ICMS, porque não cumpre a condição, né? Quando o material fornecido pelo usuário final. Perfeito? Professor, serviço de ourivesaria e lapidação, né? Esse aqui é o tal do ourives, cara que mexe com ouro. Quando o material for fornecido por você. O que que acontece? Às vezes você vai lá, leva um monte de joias que você tem, que você ganhou, e pede para ele derreter aquele ouro e fazer uma belíssima aliança de noivado. Ó, que maravilha! ISS forneceu o material. Mas se você vai lá no Ourives lá e compra aquela aliança que já está pronta lá, é uma mercadoria, ICMS. Perfeito? Aqui nós temos exemplos que a regra, né? A regra é a incidência somente do ISS, tá? Porque não tem ressalva, tá? Não tem ressalva para incidir o ICMS, ó. Não tem ressalva. Exemplo: licenciamento ou cessão de direito de usos e programas de computação. Isso aqui é o famoso software, né? Foi tema de celeuma jurídica há muito tempo, mas agora está pacificado. Produção do software, seja o software de prateleira, que é aquele que você pega lá já pronto, seja o software por encomenda, que você encomenda de forma personalizada. Incide somente o ISS, tá? Que mais? Serviços de saúde e assistência médica, já até mencionamos, né? Serviços de saúde e assistência médica em hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômio, casa de saúde, pronto-socorro, ambulatórios. A mesma coisa, né? A mesma coisa que também no âmbito da medicina veterinária e zootecnia. Isso aqui se trata igualzinho, ó. Somente o ISS, né? Levei meu cachorrinho lá e ele tomou uma vitamina, tomou uma vacina, tomou um banho, tosou, ficou bonitinho. Somente o ISS sobre todo o serviço prestado e também sobre todos os materiais fornecidos no âmbito daquele serviço nesses estabelecimentos. Agora, cuidado, que a FCC ela é danadinha, tá? Veja, em regra, todo esse serviço e materiais utilizados nessa prestação no âmbito de hospitais e etc., ISS. Mas se a banca deixar claro para você que além desses serviços prestados medicinais, em que ela usa serviço e mercadoria, ela também vende de forma habitual mercadorias de prateleira. Obviamente que ela também vai ser contribuinte do ICMS. Então você tem aquela clínica veterinária. E a questão ela tem que deixar claro, tá? A questão tem que deixar claro que essa clínica veterinária tem na sua prateleira e de forma habitual a venda de itens e acessórios para pets, como shampoos. E tem, né? É comum que se tenha isso.
que tenha lá vendido de forma habitual para o público em geral vitaminas. Isso são mercadorias. Veja que isso não está sendo utilizado no âmbito da prestação do serviço. E isso você chega lá, você nem leva seu cachorrinho, porque você não quer prestar prestação de serviço, não. Você chega lá e compra o saco de ração. Ora, o saco de ração é mercadoria, é incidência do ICMS, tá? Mesma coisa nos serviços de cuidados pessoais. Você vai lá na barbearia, serviço do barbeiro ISS, e tudo que ele utiliza ali, né? Shampoo, creme, loção, perfume, tá? Serviço de florestamento, reflorestamento, também as mudas, as sementes, tudo ISS. Serviços funerários, que tristeza, né? Dá até desânimo de ensinar aqui, mas tem que ensinar, né? Então, serviços funerais, inclusive o fornecimento de caixão, urna, aluguel de capela, transporte do corpo, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço da certidão de óbito, fornecimento de véu, adornos, embalsamento, embelezamento, conservação e restauração de cadáveres. Tudo isso aqui, ó, ISS, tá? Então, tudo que estiver ali no âmbito daqueles serviços póstumos, né, ISS, né? Agora, está saindo o caixão da indústria. Aí é mercadoria, né? Então, ó, caixão cheio, ISS, tudo que tem ali no âmbito daquele serviço. Caixão vazio, que é uma mercadoria vindo da indústria, ICMS, porque é uma mercadoria. Perfeito? Assim você está entendendo as operações mistas, né? E vai acertar qualquer questão de prova, tá? Agora, aqui nós chegamos naquele caso que eu mencionei para você, que a própria lei complementar do ISS, ela traz um serviço que é de competência do ISS, mas ela também ressalva para a incidência do ICMS em determinadas situações. Quais são esses casos, ó? O 7.2 e o 7.5, mesma situação. Então, quando eu tenho construção civil, hidráulica ou elétrica ou obras semelhantes, né, como sondagem, perfuração de poças, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, é um serviço de construção civil, né? Lembra do principal aqui, ó, construção civil e assemelhados. ISS, tá? Exceto, viu, que a própria lei, isso aqui não foi eu que coloquei não, pessoal, isso aqui é letra da lei, ó. O próprio anexo diz isso. O que que ele fala? Exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local, fora do local da prestação do serviço, que aí fica sujeito ao ICMS. Então anote aí, ó, fora ICMS, dentro ISS. O que quer dizer com isso aqui? Se essa empresa de construção civil, ela fabrica, né, pré-moldados fora do canteiro da obra e traz para integrar a obra, ICMS. E ela que é a contribuinte, essa empresa de construção civil, vou botar aqui, ó, empresa de construção civil ABC. Aqui é o canteiro de obra. Então, se ela produz esses pré-moldados fora do canteiro de obra e traz para a obra, ICMS. E quem é o contribuinte? A própria ABC Construtora. Agora, se essa ABC Construtora fabrica esses pré-moldados dentro do canteiro de obra, ISS sobre tudo, sobre o seu serviço de construção civil e esses pré-moldados também dentro da base de cálculo. Professor, e se essa ABC Construção, ela compra esses pré-moldados de uma loja de material de construção civil? Obviamente que incide o ICMS também, né? É a loja de material de construção vendendo esse pré-moldado para a ABC. Mas aí não é a ABC que é contribuinte
por esses pré-moldados, ela está comprando, ela é contribuinte de fato. Quem é contribuinte na venda desse pré-moldado? A própria loja de material de construção, né? Então, cuidado, tá? Outro exemplo, hospedagem, né? Vou resumir para você bonitinho, ó. Falou em hospedagem, seja em hotéis, apart-hotéis, flat, motéis, suítes, tudo relativo a ES, né? Tudo relativo a essas hospedagens aí. Se alimentação e bebidas estiver incluso no preço da diária, all inclusive, né? ISS sobre tudo. Agora, se você consome um jantar ou qualquer alimentação e bebidas fora do preço da diária, aí eu tenho sobre o serviço de hotel, que é a diária, ISS, e sobre o que você consumiu fora da diária, ICMS. Somente isso, tá? E que nós já temos uma questãozinha bonitinha, ó. Vamos ver? E por sinal, né, muito boa da nossa queridinha FCC, que tem coragem de cobrar questões bem elaboradas de legislação tributária. Diz assim: a clínica veterinária Au presta os serviços de medicina veterinária do item 5.01, lá da Lei 116, você já conhece. Para poder prestar esses serviços de veterinária, essa clínica utiliza, ó, qual que é a palavra? Utiliza medicamentos. Isso é o quê? Utilizar na prestação de serviço. Então, ela utiliza medicamentos, esparadrapos, gases, seringas, tudo no âmbito do serviço. Esta clínica, porém, além de utilizar esses produtos na prestação do serviço, ela os comercializa. Ah, meu filho, me denunciou aqui, ó, ICMS. Viu que a questão é clara. Além de usar esses produtos no serviço, ela comercializa separadamente, junto com outros produtos não utilizados na prestação de serviço, tais como utensílios para uso animal, beleza animal, alimentos, brinquedos, vestimentas. É o caso que eu falei da ração. Embora esta comercialização represente mais de 50% do seu faturamento, seja habitual. Olha o tanto que a questão é mamãe, né? Ela está assim esfregando a nossa cara de que eu tenho ICMS aqui, ó. É habitual e em volume que caracteriza comércio. Essa clínica não está inscrita no cadastro. Não interessa, né? Essas formalidades administrativas são irrelevantes para fins de incidência do ICMS. Então, na situação narrada, o ICMS, letra A, incidirá sobre todas as mercadorias comercializadas pela clínica, mas não sobre aquelas que tiver sido utilizadas na prestação do serviço. Perfeito, ué. Corretíssimo, ICMS. Aquelas mercadorias que são utilizadas na prestação do serviço, ISS. O resto das mercadorias que ela já me falou que vende, comercializa, que é habitual, ICMS, tá? Ele fala que não incidirá sobre medicamentos para DAPs, tanto nos casos em que são utilizados no serviço, aí tá certo, né? Como nos casos em que são apenas comercializados, não, apenas comercializado, ICMS. E assim ela vai inventando aí, tá? A gabarito letra A. Questão 3. Questão 3 diz assim: a oficina de mecânica do senhor José recondiciona motores de veículos. Para realizar essa prestação, ela emprega-se com frequência as peças e partes novas. Professor, já estou sabendo já, né? Oficina, serviço de conserto, blindagem. Eu já vi que faz parte daqueles casos em que eu tenho o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Perfeito, você realmente está sabendo. Então, vamos lá, letra A. A prestação do serviço de recondicionamento está sujeita simultaneamente à incidência do ISS e do ICMS. Não, serviço é somente o ISS. Letra B. Tanto a prestação de serviços de recondicionamento de motores, como as peças e partes, ICMS, não. Serviço é ISS. Letra C.
A prestação do serviço de recondicionamento de motores está sujeita ao ICMS. Não, o serviço é ISS. Letra D, tanto a prestação de serviço de recondicionamento como as partes é o ISS, também não. Letra E, a prestação de serviço está sujeita ao ISS, enquanto o fornecimento das mercadorias ICMS, gabarito letra E, tá? Gabarito letra E. Perfeito. Para a questão de número 4. E agora você já conhece, ó. Veja que ele já está falando aqui, ó, de construção civil, ó. Construção civil você já está sabendo, ó. Construído, né? Mercadorias produzidas ali dentro da obra, ISS. Fora da obra, ICMS, tá? Então, o que ele fala? Em contrato de empreitada, a empresa de construção civil sediada em Macapá, contratada para realizar uma obra em Iapoque, envia para o local da obra 100.000 tijolos, fabricado no forno de sua sede. Fabricou tijolo fora do canteiro de obras e está mandando para o canteiro de obras. Então, esses 100.000 tijolos aqui, ó, ICMS, tá? Que mais? Ela adquire ainda de um depósito de material de construção 10.000 e manda para a loja. Então esses 10.000 tijolos aqui também incide ICMS. Só que nesse caso dos 100.000, quem é o contribuinte desse ICMS? Né? Quem é o contribuinte? É essa empresa de construção civil. Vamos dar o nome dela de A, tá? Então, o contribuinte é A. E essa loja de material de construção civil, o nome dela é L. Então, quem é contribuinte do ICMS por esses 10.000 tijolos? É L, tá? É a loja de material de construção, não é A, não. Ok? Que mais? Em precário forno montado pela construtora no canteiro de obras, ela fabrica mais 2.000. Então, 2.000 tijolos aqui. Aí é ISS. E contribuinte é A também, né? Maravilha. Com base nessas informações e na lista quanto ao ICMS, a construtora. Então ele quer saber da construtora. A construtora é quem? É A. A construtora é A. Então a construtora deve pagar pelo envio dos 110.000 tijolos? Não, somente dos 100.000, porque os 10, quem deve pagar é a loja de material de construção. Letra B. Deve pagar pelo envio dos 100.000 tijolos fabricados lá na sua sede, mas não pelos 10.000 do depósito e nem pelos 2.000 fabricados. Perfeito. Gabarito, letra B. Questão 5. Questão 5. João, né? Antes de férias, levou seus 3 filhos, Manuel, Joaquim e Antônio, a uma clínica pediatra para consultas. Pelas 3 consultas, ele pagou R$ 450. Pela aquisição de 2 frascos de vitaminas injetáveis, pagou mais 300. E pela aplicação de injeção com as 2 vitaminas compradas, mais a aplicação de uma terceira que ele já tinha, né, pagou 150. Todos esses valores foram pagos à mesma clínica pediátrica. Conforme as leis complementares, né, a Lei Candia, a Lei 116, e considerando que a alíquota do ICMS é 18% e a do ISS é 5%, que não tem benefício tributário nem regime específico, o valor da soma do imposto devido, né, se tiver do ICMS e do ISS olha que questão boa, né? Você percebe a diferença dessa questão para aquela da clínica veterinária? Naquela questão da clínica veterinária, ele foi tão claro e específico que além
né, do emprego daquelas mercadorias na prestação do serviço, aquela clínica veterinária vendia de forma habitual, com um grande faturamento em suas prateleiras, shampoos, ração, brinquedos para pets. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, tudo que foi comprado e empregado de mercadoria está no âmbito do serviço, tá? Dessa clínica pediátrica, ó. Ele levou seus filhos para consulta e pagou 450, né? Pagou 450 pela consulta. ISS. Além disso, no âmbito da consulta, mais 300 de vitamina, ISS. E além disso, mais 150 para aplicar as vitaminas, inclusive uma que ele já levou. ISS também, professor. Então, quanto que eu tenho aqui? Ó? 0, 5, 5, 10, vai 1, 5, 8, 9. R$ 900. Então, base de cálculo do ISS, R$ 900, vezes 5%, corta aqui, 5 vezes 9, R$ 45 de ISS. Tem ICMS nessa história aqui? Não tem. R$ 45, pois incide ISS sobre todo o valor pago, inclusive sobre as vitaminas gabarito letra B, tá? Maravilha! Finalizamos, né, um ponto extremamente importante para a nossa prova, que é toda hipótese de incidência na Lei Candir. Próxima aula nós vamos tratar da não incidência e assim rumo ao tão sonhado cargo de auditor fiscal. Grande abraço, grande beijo e até a próxima aula.